Então a gente vai trabalhar só a parte conceitual do mercado financeiro. Por quê? Porque se a gente for trabalhar no mercado financeiro a fundo, tá? Aí ele tem diversos ramos, tá bom? E a gente pode até acabar complicando o nosso andamento da disciplina. Então, eu conversei ali com a coordenadora da disciplina, ela falou, cara, o curso é de ciências contábeis. Mercado financeiro está mais ligado, mais voltado para a parte de economia. Tá? Então, aí ela me orientou. O que é a minha intenção? Então, eu já trabalhei com ela outras vezes, nessa mesma disciplina, tá? E ela me orientou da seguinte maneira, olha, nós vamos manter o mesmo padrão, tá? É aspecto conceitual, não vou cobrar nada prático, tá? Nas disciplinas. Então, já trazendo para cada um de vocês, tá bom? Qual é a sistemática da nossa disciplina, tá? Tirando ali a primeira aula, que é bem grande, que na verdade é um resumo da parte econômica, tá bom? Então ali a primeira aula está disponível, tá, no site do CEDERJ, lá na plataforma da disciplina. Alguns de vocês já visualizaram que a aula 2, 3 em diante não está. A plataforma está em manutenção, a gente está tentando colocar em cima essas aulas. Mas essas aulas estão escondidas lá dentro da plataforma. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Então, tem um lugar lá onde estão todas as aulas, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês onde estão, na verdade, essas aulas, tá bom? Então, elas são bem pequenas, pessoal, são bem conceituais, com exceção da primeira, que é um resumo geral ali da parte econômica. Então, como a professora ela tem uma formação, tá? A professora coordenadora, ela tem uma formação voltada, tá, para a parte econômica, ela puxa para o lado dela, tá? Mas aí não vai ser nada aquele exagero da parte econômica, não. É só um resumo que ela traz ali, que uma das disciplinas nossas é a área de economia, tá? Então ela vem trazer apenas um breve resumo para introduzir a disciplina aí de mercado financeiro, ok? Então vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vou mostrar onde está. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, ó, aqui se a gente vir na página de mercado financeiro, estou com o meu login aqui, tá? Só tem a semana 1 aqui, tá bom? Mas se a gente entrar aqui em materiais e ferramentas, a gente vai visualizar que a gente tem todas as aulas aqui dentro. Tá? Elas estão aqui exatamente armazenadas para o pessoal do suporte poder jogá-las aqui em formato de aula. Então a gente está com problema de fazer isso, tá? E também no cronograma da disciplina que está do semestre passado. São duas coisas aí que não está batendo, tá bom? Então vamos lá. Vou entrar aqui, ó, materiais e ferramentas, tá? Mas acredito que isso não demore muito. E aqui eu tenho cadernos didáticos, tá bom? Caderno didático. Então a gente clica aqui, ó, cadernos didáticos, ó, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Então semana passada foi a aula 1 e essa semana a aula 2, tá? Já tratando de mercado financeiro, tá ok? Então, o que eu vou recomendar? A aula 1 é bem grande, tá? Fazer uma leitura sistemática, tá? Relembrando os conceitos econômicos, tá bom? Então a aula 1 é um resumão aí de economia, tá? E, na verdade, se eu clicar aqui, ó, vai abrir aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui é a aula 1, tá? Vai trazer ali os princípios básicos de introdução à economia, tá? Então, qual é a função econômica,
qual é o conceito, qual é o objeto de estudo da economia, ok? Ele vai falar de diversos aspectos aqui, tá? Eu acredito que quase todos já tiveram aula de economia. E para isso eu preciso perguntar por quê? Para não deixar ninguém vendido aqui precisando de um suporte. Então deixa eu voltar aqui. E aí eu vou perguntar a vocês. Se vocês já tiveram essa aula de economia, que eu acredito que seja pré-requisito para o mercado financeiro, ou não. Alguém pode me responder? Pode ser até no chat mesmo. Ou, se quiser, pode ligar o microfone e falar, não tem problema. Estou aqui para ajudá-los nesse processo. Tá? Economia 1 e Economia 2. Ótimo, Bruna. Acho que quase todos. Tayane também. Economia 1 e 2 também, Adriano. Fábio também. Sim, sim. Eu acho que todos. Tayane. Tem duas Tayane, né? Tayane Araújo e Tayane Souza. Basicamente, todos vocês tiveram. Tá? Então ali é um resumo. Tá? É uma leitura sistemática, não tem nada de aplicação prática. A gente evita entrar nesse aspecto exatamente para não perder nada da prova. Então é conceitual. Aprender o conceito, a gente olha a prática, mas a gente não vai trazer a prática para dentro da aula. Tá? Por quê? Porque a não ser, tá? A não ser alguns pequenos aspectos para a gente entender algum conteúdo, tá? Quando a gente precisa entender algum conteúdo, aí sim a gente traz ali. Mas para a questão de avaliação não vai ser cobrado, tá? Então, se eu precisar, vez ou outra, me recorrer a algum aspecto prático, eu vou trazer, mas eu vou evitar ao máximo, tá? Porque a gente não vai trazer em provas aspectos práticos, tá bom? A gente vai trazer em prova aspectos teóricos e conceituais, tá bom? Então, basicamente isso. Aqui a gente vai evitar complicar ao máximo, por quê? Porque existem diversas vertentes. E aí, se a gente for aprofundar muito, a gente está abordando diversos temas, vai ter uma visão geral de mercado financeiro, tá? Então a gente quer abordar todos os temas. Se a gente for aprofundar muito, a gente vai ficar preso num tema específico, não vai ter uma noção geral do mercado financeiro, tá bom? Então essa é a didática, essa é o escopo da nossa disciplina, esse é o escopo, exatamente para a gente não se perder ao longo aí do nosso semestre, tá bom? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou puxar aqui a aula 2, tá? Deixa eu abrir aqui essa aula 2. Um minutinho. É bem pequeno. Vai trazer alguns conceitos econômicos essa aula 2 ainda. Tá? Então, deixa eu compartilhá-la aqui com cada um de vocês. Vamos lá. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu vou aqui permitir que todos
Já consegui aumentar aqui, tá? Só um minutinho. Pronto, pessoal. Essa aqui é a nossa aula 2, tá? Cujo tema aqui é mercado financeiro, tá bom? Então, o tema da nossa aula é mercado financeiro, tá? E dentro de mercado financeiro, as intermediações financeiras. E aí a disciplina vai trazer para a gente, tá? Aula 2, a compreensão da atividade econômica, que conduzirá ao entendimento e funcionamento das funções de mercado, ou seja, a compreensão da economia, permite que se estabeleça relações entre os resultados agregados e o desempenho dos vários agentes econômicos que a compõem. Tá? Agentes econômicos são todas as pessoas que formam pessoas e formas de organização com capacidade de tomada de decisão. Então, se eu fosse aqui o professor que fosse trabalhar conceitualmente, tá? Aqui a gente trabalha com foco em avaliação, tá? Para facilitar o lado dos senhores. É claro que algumas coisas a gente acaba trazendo para a parte prática, tá? Então, se eu fosse um avaliador, uma das coisas que eu poderia perguntar, tá? É isso aqui, ó. O que são agentes econômicos, tá? Então, poderia perguntar, ó, o que são agentes econômicos, tá bom? Para a compreensão aí da economia, o que é interessante que eu vim estabelecer? Agora, uma outra pergunta. Relações entre resultados agregados, tá, e desempenho dos diversos agentes econômicos que a compõem. Então, poderia trabalhar com uma outra pergunta. Tá? Poderia também fazer um comparativo da atividade econômica, tá? Ajuda ou não ajuda ali ao entendimento das funções do mercado financeiro. Poderia trabalhar nesse aspecto também. Então, quando a gente utilizar aqui das nossas aulas, nós vamos fazer uma leitura pensando em compreender o assunto, mas pensando também no que a professora pode perguntar. Porque, embora seja conceitual, algumas pessoas tendem, às vezes, a não estudar. Então, é uma disciplina fácil, é uma disciplina tranquila, tá? Por exemplo, essa aula tem 6 páginas, mas tem aula que tem 2 páginas só para ler. Então, é bem pequeno, tá? Tem muitas aulas bem pequenas, tem aula acho que de 1 página, se eu não me engano. Então, é bem pequeno, mas o quê? Mas tem que compreender, tem que gravar ali o conceito. Por quê? Porque se a professora quiser fazer uma pegadinha ou tentar nos induzir ao erro, a gente não vai cair fácil, tá? A gente vai compreender. Tá? Então, basicamente isso. Proposta de assuntos para a aula 1. Escassez e rendimentos decrescentes. Tá bom? Então, aqui é aquela parte econômica, vai falar ali da escassez, tá? Então, a gente tem, na verdade, que tomar e fazer escolhas, tá bom? Os recursos são escassos e a gente precisa, tá? Escolher o que produzir, como produzir, com quais recursos a gente vai produzir, para quem a gente vai produzir. Então, de fato, a gente precisa fazer escolhas, tá? Como os recursos eles são escassos e limitados e as necessidades humanas, tá, sempre estão aumentando, a gente precisa estar acompanhando isso. Então, isso aí está mais voltado para a área aí também, tá, econômica, tá? Essa aula também. E aí, pessoal, a gente vai ter a lei dos rendimentos decrescentes, tá? Vai trazer para a gente aí alguns aspectos voltados para a parte econômica também. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, lei do rendimento decrescente, insumo subindo, produção adicional caindo. Tá? É bastante interessante aqui essa elaboração. Vou voltar aqui, tá? Não vou passar tão rápido não, para a gente não pular em fases,
Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui e vou comentando, tá? É por meio do conhecimento da economia que se forma uma visão ampla e crítica de todo o funcionamento do mercado financeiro. Toda a sociedade econômica, qualquer que seja a sua forma de trabalho, enfrentam três problemas. Então aqui a gente aborda aqui três problemas fundamentais e determinados pela lei da escassez. Tá? O que, em que quantidade produzir, como produzir, com que recursos tecnológicos, financeiros e outros aspectos. Tá? Para quem produzir, ou seja, para quem deverão ser distribuídos diversos bens produzidos. Tá bom? Essa tríade de problema é comum em todas as sociedades econômicas. Então, tá? O que, como e para quem? São três perguntas básicas quando a gente vai produzir alguma coisa. Na sociedade, então uma das tríades que ela poderia perguntar aqui, tá? Embora ela traz uma abordagem um pouquinho confusa aqui, é essa aqui, tá bom, pessoal? O que, como produzir e para quem produzir. Na prática, toda a sociedade econômica deve indicar como os recursos devem ser alocados para a produção de um produto e transferência para a fabricação de algum outro bem. Tá? A economia em pleno emprego assume, ao decidir produzir determinado produto, renunciar à produção de outro. Essa é a lei de substituição estabelecida segundo as orientações preferenciais da economia, da sociedade econômica. Tá? Então, às vezes, eu tenho que escolher o que eu vou produzir. Tá? Então, muitas vezes, eu vou precisar, tá, tomar escolha. Eu quero produzir o quê? Carros? Eu quero produzir motos. Tá? Então, algumas vezes eu vou ter que entender qual é a necessidade melhor da sociedade. Carro na minha cidade, é uma cidade rural, tem estrada suficiente para carro, ou os caminhos são bem curtos, em que só passam motos naquela localidade. Então, eu tenho que utilizar diversos aspectos de análise, tá? Para chegar nessa decisão. Na economia, a lei do rendimento decrescente descreve que as unidades adicionais dos fatores de produção promovem incremento na produção. Porém, as taxas decrescentes, o acréscimo de produção vão se reduzindo à medida que se incorpore ao processo mais fatores de produção, ou seja, torna-se cada vez menor por fator de produção introduzido, ou seja, quanto mais, tá, quanto mais os fatores que eu vou incrementando na minha produção, mais vai se tornando difícil, ok? Essa produção. É interessante ressaltar ainda algumas situações de comportamento positivo da produção, em que fatores se elevam conjuntamente na mesma proporção, ou em certos casos, em proporções maiores, como é o caso das escalas industriais de fabricação. Esse fenômeno se verifica em casos de produção em massa, que são destacados ganhos de escala e são influenciados pela disponibilidade de energia abundante, barata, padronização e especialização da produção, robotização, além de vários outros desenvolvimentos tecnológicos.
Essa lei de rendimento decrescente, somente alguns fatores sofrem variações, permanecendo os demais bens inalterados. A economia de escala, no entanto, costuma trabalhar com a quantidade bastante elevada, de maneira a tornar a produção mais atraente diante dos ganhos produtivos oferecidos. Então, aqui é aquela parte econômica, tá? Em que a gente vai tendo aí o crescimento, tá? Da produtividade de certo produto, tá? Até o momento que esse crescimento não se torna, tá, mais saudável e começa a decrescer ali essa produtividade, tá bom? Então até aqui, pessoal, a gente tem ali rendimentos crescentes. A partir daqui a curva começa a se inclinar e a se reduzir, tá? E a gente tem uma parábola para baixo, onde a gente tem rendimentos decrescentes e aqui rendimentos negativos, tá bom? Então aqui está crescendo, ó. A partir daqui começa a decrescer até chegar o fator zero aqui e a partir daqui começa a negativar, tá bom? A produtividade. Temos também aí a chamada curva de possibilidade de produção, tá? É a curva que vai trazer para a gente a lei da substituição, tá? Ou eu produzo uma coisa ou produzo outra. Formas de organização econômica, tá bom? E a gente vai falar de preços, mercados, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa voltada para o mercado financeiro aqui ou se está ainda falando aqui de fato da... Está falando um pouquinho de microeconomia aqui ainda, tá? Então, lei da oferta, demanda. Ah, tá. Aqui a gente já começa a melhorar e entrar na parte, tá? Na parte de mercado financeiro, tá bom? Então, as rendas, tá? Vai trazer algum conceito para gente. Pessoal, eu estou passando um pouquinho essa parte aqui anterior, mais rápido um pouco, porque ela tem mais a ver com a parte econômica, que não é o foco do nosso curso. É interessante ler? É interessante entender? Pode cair na prova ou nas avaliações? Podem, mas aqui, por ser uma disciplina que já foi estudada, tá? Eu não, de fato, não venho focar muito nisso aqui não. Mas quando a gente começa a entrar no assunto específico da nossa disciplina, aí sim, tá? A gente começa a focar. Então, rendas representam a remuneração dos agentes que participam de alguma forma do processo produtivo da economia. São essencialmente receitas em dinheiro compensatórias de serviço prestado, bom? Como salários recebidos, juros de capital emprestados, lucros sobre capital investido e assim por diante. Então, renda é o quê? É remuneração dos agentes, tá bom? Que participam de alguma forma do processo produtivo, tá? Então, se eu falar, fulano de tal oferiu uma renda, ele recebeu algum dinheiro, tá? É por algum processo, virtude de algum processo produtivo que ele participou, ok? Então, basicamente isso aqui dentro do mercado financeiro, tá? Investimento, o que representa um investimento? A ampliação de capital em alternativas que promove o aumento efetivo da capacidade produtiva do país, tá? Determinando maior capacidade futura de gerar riquezas. Tá? Então, quando eu faço um investimento, tá? Quando eu falo eu, nós, tá bom? Quando nós vamos gerar um investimento, de fato,
nós estamos procurando o quê? Aumentar a capacidade produtiva. E com o aumento da capacidade produtiva, qual é a função da gente aumentar essa capacidade? É buscar receber mais por isso, tá? Ser remunerado por isso, ou seja, gerar riqueza, gerar rendas. Bom, o investimento pode ocorrer através de bens de capital, máquinas e equipamentos, denominado formação bruta de capital fixo. Tá? A gente, quando trabalha com bens de capital, a gente está trabalhando com investimento em máquinas, equipamento, infraestrutura. É tudo aquilo que não é comum a gente estar comprando todo mês. Então, quando a gente aporta um valor, tá? Para fazer um investimento em maquinário, bem, eu não fico comprando maquinário todo mês. O que eu compro no outro mês são outros bens, chamados bens correntes. Tá? Esse sim, mas de capital não. E aí, se os senhores já estudaram isso aqui, praticamente está lá provavelmente na contabilidade pública, na contabilidade governamental, tá? Como eu falado ali de despesas. A gente tem uma analogia ali com despesas de capital, despesas correntes, basicamente isso. Aqui nada diferente, tá? Só que aqui é chamado bens de investimento. É importante ressaltar que o conceito de investimento de uma economia vincula-se à criação de riquezas e não simplesmente à transferência da propriedade de bem. Adquirir ações à Bolsa de Valores, por exemplo, não pode ser interpretado como um investimento dentro do conceito econômico, por se tratar de mercado secundário, tá? A não ser que a pessoa trabalhe exclusivamente para aquilo. A compra de ações envolve uma simples transferência de posse de valores, sem agregar riqueza à economia, ou seja, sai de uma pessoa vai para outra. Tá? Então, ali a ação ela está gerando alguma coisa aqui, mas pode ir para o outro lado aqui, para uma outra pessoa. Ok? Então, basicamente isso. Não vai mudar o aspecto econômico. Agora, quando eu crio alguma coisa, tá? Voltada para o aspecto que aumenta a produtividade, aí sim é um investimento. Agora, se a compra ocorrer, no entanto, quando o lançamento das ações no mercado primário, admite-se uma criação de riqueza, ou seja, não existia aquela ação. Tá? Então, na verdade, a empresa gerou, tá? Emitiu aquelas ações para captar ali recursos para poder aumentar o seu processo produtivo. E aí, sim, aí a gente vai ter uma canalização direta de capital investido na empresa. E é considerado investimento no sentido da economia. Tá? Então, eu transferi uma ação que já estava gerando investimento aqui para uma outra pessoa e ela vai continuar se comportando da mesma maneira, eu não estou gerando riqueza nenhuma, não estou gerando rendimento nenhum. Agora, quando eu abri uma empresa, lancei ela na Bolsa de Valores, abri seu capital, comecei a vender ações, essas ações vão se transformar numa ampliação dessa empresa para aumento produtivo, aí sim, aí a gente está gerando aí investimento. Poupança é a parcela da renda economizada, tá? Pelos agentes econômicos que não foi consumida na aquisição de bens e serviços. É a postergação da capacidade de consumo diante de uma expectativa de maiores dispêndios do futuro. Na ativação da poupança, costuma-se incluir também a parcela de renda gerada, mas que não foi transferida financeiramente para seus proprietários. Por exemplo, lucros retidos pelas empresas. A poupança realimenta todo o processo produtivo por meio de diversos instrumentos de intermediação do mercado de capitais. Então, a poupança, pessoal, ela tem ali as suas funcionalidades. Tá? É interessante a gente
de todos esses aspectos aqui, tá? Gravar os conceitos de cada um. Então, quando a gente vem aqui renda, investimento, poupança, eu estou falando aqui das características gerais. Mas não deixe de gravar não. Ó. Rendas representam a remuneração de agente que participa. Essa descrição toda aqui, tá? Além de entender aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque se cair na prova, vai cair o que está aqui. Ó. Poupança é a parcela da renda economizada e por aí em diante. Tá? Então, para que serve a poupança? Tá? Esse tem diversas funcionalidades. Uma delas é eu me prevenir de maiores dispêndios futuros. Tá bom? É utilizado quando eu quero reter determinado capital e pelas empresas também, tá? Ou quando eu quero ali fazer uma ampliação, tá? A poupança realimenta o processo produtivo por meio de diversos instrumentos de intermediação de capitais. Os intermediários financeiros captam a disponibilidade e reconduzem o sistema produtivo na economia mediante diversas formas de crédito, contribuições para a expansão do nível de investimento, ofertas de bens e serviços. O que ele está querendo dizer com tudo isso aqui? Na verdade é o seguinte, tem um monte de gente que tem valores, não são boas de desenho, tá? Então, pessoal aí, estou desenhando aqui meio tortinho mesmo, que quer guardar seus recursos a uma taxa de juros pré-definidas, que não tem intenção de gastar, tá? E aí, bota onde? Na poupança. Essa poupança pertence normalmente a intermediários. Financeiros. E esses intermediários financeiros, o que fazem? Pega aqui, ó, parte dessa poupança, tá? E empresta para empresas, outras pessoas, tá? Com a finalidade aqui, aumentar o processo produtivo, tá? Estimular o processo econômico, tá bom? Então, essas pessoas daqui vão remunerar, tá? É um intermediário a uma taxa e os intermediários vão remunerar a uma taxa aí dividido por um valor X aí qualquer, tá? Ou seja, por uma taxa aí bem menor do que ela foi remunerada pelas empresas e outras pessoas. Até é assim que os intermediários, os bancos ganham dinheiro, tá? Ele pega a poupança de quem não usa e empresta para quem está precisando de dinheiro emprestado. Aí, na hora de pagar o juro da poupança, ela paga 0,5% para cada um. E na hora só que o banco, na hora de receber, ele quer receber 10%, 15%, a gente vê taxas de juros exorbitantes aí, tá? Exatamente aí para cobrir, tá? Não só o custo dos empréstimos, mas também dos inadimplentes, tá bom? Então ela utiliza esse chamado risco financeiro, tá bom? Basicamente isso. Estou indo muito rápido. Deixa eu voltar aqui. Ou estão compreendendo? Posso retomar, pessoal? Então, vou retomar lá nossa aula, tá bom? Vou retomar. Esses conceitos são interessantíssimos e caem nas avaliações, tá? Desenvolvimento, crescimento econômico e intermediação financeira. Vamos lá. 3 conceitos interessantes aqui para a gente. Desenvolvimento e crescimento econômico possuem conceitos diferentes, embora muitas vezes seja usado como se fosse a mesma coisa, mas não é. Então, quando eu olhar isso aqui, é diferente. Tá? Isso aqui. Crescimento econômico
é mais restritivo, envolve expansão quantitativa da capacidade produtiva de um país ao longo de um tempo, de um prazo. Diz que se há crescimento econômico quando se observa a elevação da quantidade de bens e serviços produzidos por um país superior ao da sua população, evidenciando assim a contínua elevação da produtividade. Tá? Mas quando a gente pegar o desenvolvimento econômico, a gente vai entender que ele aborda outras variáveis, além da considerada na avaliação de crescimento econômico, ressaltando as condições de vida da população de um país. Abrange diversos setores da economia. O conceito de desenvolvimento econômico é mais complexo. Tá? Não pode ser analisado somente para evolução. Tá? Não pode ser analisado somente pela evolução de um país. Necessitando de outros indicadores socioeconômicos, como renda, saúde, educação. Tá? Então, desenvolvimento econômico, ele leva, tá? Basicamente ali em consideração o nível de qualidade de vida. Tá? Já o crescimento não. O crescimento é quantitativo. Tá? Ele vai analisar o aumento da capacidade produtiva. Nada além disso. Tá? Então, são dois conceitos bem diferentes. O objetivo do crescimento econômico e desenvolvimento econômico pelo país se elevou, pelos países, na verdade, elevou a importância do papel do sistema financeiro, por meio principalmente do aporte de liquidez ao mercado e oferta diversificada de recursos para financiamento. Para tanto, foram criados instrumentos financeiros mais sofisticados, uma rede mais qualificada de intermediários financeiros com a grande penetração no mercado. A maior diversificação do sistema financeiro trouxe ainda melhores alternativas de prazo nas operações, bem como um mais eficiente controle e risco prestadores de capital. Então, com esse desenvolvimento, esse crescimento econômico, a gente vai ter o aspecto do intermediador financeiro sobre diversas situações. Tá? Então, eu quero crescer. Quero crescer. Tá? E eu quero também desenvolver. Mas as atividades são muitas. Então, quando eu falo de crescer, eu falo ali no aspecto quantitativo e no desenvolver, além do quantitativo, o qualitativo. Tá? E aí eu tenho diversas áreas de crescimento, tá? Em que eu tenho que tomar cuidado para estabelecer alguns intermediários de acordo com a lei dos mercados. Tá? Esses intermediários aí, a gente precisa visualizar que eles fazem parte do quê? No sistema, chamado sistema financeiro. Tá? Em algumas partes a gente vai controlar alguns aspectos, como câmbio, as intermediações financeiras sobre diversos aspectos. Bom, nós vamos controlar aí os investimentos em ações, tá? Os títulos
públicos, o mercado imobiliário. Então, pessoal, a gente tem uma série de atividades que normalmente quem fica entre a população, tá? E os diversos investidores são chamados intermediários financeiros, que trabalham em áreas diversas. Então, basicamente isso. E esses intermediários fazem parte de todo o sistema financeiro, tá? A gente vai ver depois que para organizar o sistema financeiro, basicamente foi criado ali a figura de um banco central, tá? De uma estrutura de mercado, banco internacional. A gente vai ver diversas fases, tá? Aqui das nossas aulas, que vai falar sobre todos esses comportamentos. O que eu peço para cada um de vocês fixarem aí é dar uma lida nessa parte econômica aqui, tá? Alguma coisa eu trouxe aí no início da aula, tá? Intermediação financeira, escassez e rendimentos decrescentes, tá? Compreender o que é isso aqui, então tem que fazer uma análise minuciosa, compreender aqui a curva de possibilidade de produção, tá? Aqui também a curva de, na verdade, curva de possibilidade de produção aqui, tá? As formas de organização da economia, tá? E aí a gente vai entender o que é preço, mercado, tá? Isso aqui a gente acabou pulando aqui, mas a gente vai falar um pouquinho da oferta, demanda, curva de oferta, curva de demanda, equilíbrio, tá? É basicamente aquela parte econômica que os senhores já viram aí na parte de economia. E aí sim, a gente, a partir daqui, começa a ter um foco maior na parte de mercado financeiro, tá? Renda, investimento, poupança, compreender aí, tá? O que é cada um deles, compreender também, tá? Sobre os diversos aspectos. Deixa eu só aumentar aqui o meu som, que eu acho que está baixo. Sobre os diversos aspectos, o que é, tá? Desenvolvimento, crescimento e intermediação financeira, tá? Embora sejam bem parecidos alguns conceitos, tá bom? E gravar, pessoal, o que é cada conceito desse aqui, porque lá na frente vai precisar dele e também para atividade. Então, eu trabalho muito focando aqui também nas atividades e nas avaliações, tá? Porque, embora a gente olhe assim, pô, é bem tranquilo. Quando mistura tudo, tá? Embora seja pequeno conteúdo, se a pessoa não estudar, vai dar ruim. Então, eu já adianto logo que precisa, tá? Dar uma analisada. Não é uma disciplina difícil, é fácil. Já estou adiantando. É bem fácil a disciplina, mas tem que ficar de olho, tá? Tem que ficar de olho, não pode deixar acumular. Aquilo que é fácil, às vezes a gente tende a deixar descuidar. Mas aqui é bem tranquilo, tá? Essa é uma das maiores aulas, a gente tem aulas que são bem menores que essa aqui, tá? Aula de 2 folhas, uma folha, uma coisa bem pequena, tá? E eu repito aí para os que entraram depois, tá bom? Que as avaliações são voltadas aí para a parte conceitual. A gente não traz muito aspecto prático. Às vezes eu trago aqui para explicar alguma coisa ou outra, mas não trago sobre aspecto prático. Então, é tudo bem conceitual. Acho que alguém levantou a mão, a Bruna. Acho que foi a Bruna, a Brenda também, tá? Então, vou abrir oportunidade para vocês, tá? As aulas são todas as quartas-feiras às 17h30. Então, quando vai chegando ali próximo das 19h30, perdão, tá? Vai chegando próximo das 19h30, eu abro um link aí para a gente entrar, tá bom? Hoje já atrasei um pouquinho, 5, 10 minutinhos, mas foi porque eu me enrolei aqui de fato. Às vezes pode acontecer, tá? E aí eu acabo avisando lá no WhatsApp, lá na plataforma também, tá? Através de mensagem.
Pode falar, Manuel. Professor, boa noite. Desculpe ter chegado atrasado, mas sua aula estava concorrente com outra apresentação. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou sim. Tá. Primeira pergunta, assim, lá na guia da disciplina, ainda não está o link da semana 2. Mas a gente ir lá indo em materiais e ferramentas, indo lá no material didático, ela aparece. A gente, desculpa, vai lá no materiais e ferramentas ou não dá pelo... Então, Manuel, de fato, o que acontece? Caiu um pouquinho o seu áudio aqui no final. Eu já entendi mais ou menos o que você quer falar. Aquele material que está no material de ferramentas vai ser o mesmo que vai ser carregado, tá? Nas semanas da disciplina. A plataforma está com algum problema que não está permitindo fazer esse carregamento. Então, a coordenadora já pediu suporte ao sistema exatamente, tá? Para organizar isso em semanas, tá? Mas, de fato, tá lá no material, na barra lá de ferramentas, tá? Esse material a gente vai seguir por lá por enquanto. Enquanto não tiver organizado, a gente segue por lá. Então, o pessoal que entrou depois aí, na nossa aula, eu vou falar aqui o que o Manuel está querendo trazer para a gente. Onde está esse material de aula das demais semanas. Então, vou compartilhar aqui de novo a nossa tela. Estou aqui dentro da página da disciplina, mercado financeiro, entrei aqui, tá? E só tem aqui, pessoal, a semana 1, tá? No normal, fica semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. No início aqui do semestre até estava, mas de repente sumiu tudo, tá? E ficou somente a semana 1. A semana 2 não está aqui. Então, a gente vai ter dificuldade de achar. Mas se a gente olhar aqui, ó, materiais e ferramentas aqui embaixo, vou clicar aqui, ó, materiais e ferramentas. Abriu aqui para mim, ó, materiais e ferramentas. Quando eu venho aqui em cadernos didáticos, ó, clico em caderno didático, ó, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Isso aqui está em ordem, tá bom? Então, isso aqui está em ordem, tá? Mas eu acredito que em breve vai ser organizado lá na página principal da disciplina. Foi isso que o nosso colega quis mostrar aqui para a gente, tá? Por enquanto, a gente vai ficar acessando por aqui. Então, semana passada foi aula 1, hoje, essa semana, aula 2, semana que vem aula 3 e por aí em diante, tá bom? Então, basicamente, a gente vai utilizar aqui esse formato por enquanto, tá? Temporariamente, ok? Então, é algo temporário, não é algo fixo, tá? Professor, outras duas perguntas que eu tenho assim, são objetivos. E essa disciplina, ela tem a apostila para pegar no colo, o material é todo digital? Então, essa disciplina material todo digital, tá? As avaliações, tá? Todas são objetivas, até porque se a gente colocar uma avaliação aí discursiva, o número de alunos é grande dessa disciplina, tende a ser muito grande, e aí fica quase inviável da gente corrigir. Então, a gente tenta de facilitar, tá? Além disso, a orientação que eu dei aqui, Manuel, no início da aula, é que as avaliações, tanto à distância quanto presenciais, tendem a ser de forma conceitual com aquilo que está escrito nas apostilas. Tá? Então, a gente evita ultrapassar. Por quê? Porque quando a gente ultrapassa, a disciplina de mercado financeiro ela é bem ampla. Então, sempre tem alguém que pensa diferente. Então, o pessoal que trabalha com a parte financeira, do mercado financeiro, voltado para ações, ele tem um pensamento com o pessoal que trabalha para o mercado imobiliário. E aí, se a gente for, daqui a pouco está conflitando ideias que a gente evita. Até porque a disciplina
é uma disciplina auxiliar, não é uma das disciplinas principais. E aí a gente evita isso. Então, se alguém quiser se aprofundar no mercado financeiro, depois quiser conhecer tudo do mercado financeiro, aí vai fazer de fato ali uma especialização em mercado financeiro. Aí vai ter o tempo disponível para conhecer tudo. Aqui a gente vai olhar de forma ampla todos os aspectos do mercado financeiro e de forma conceitual, tá bom? Às vezes eu trago uma prática ou outra, mas não cai em prova, tá? Cai em prova o que está escrito, são os conceitos escritos das apostilas. Ok? Mais alguém? Se tiver dúvida, pode perguntar, pessoal. Deixa eu ver aqui se chegou alguma coisa aqui. Toda quarta-feira, nesse horário, tá? A primeira aula, eu falei aqui no início, é uma revisão da parte de economia. Essa segunda aula até começou falando da parte econômica também, tá? Trazendo uma parte ali da microeconomia, mas depois ela já inicia mercado financeiro de fato, a partir da metade dessa aula 2. Ok? Então, basicamente é isso. Eu não tenho muita coisa a acrescentar aqui, mas acredito, tá, que a coordenadora, ao carregar as aulas posteriormente, tá, ela vai colocar alguns questionários dessas aulas, exatamente para ajudar os senhores a se prepararem para as avaliações. Tá? Basicamente isso. Pessoal, então, da minha parte é só esse aspecto aí. Então, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para tirar. Quem se sentir tranquilo, a nossa tutoria termina por aqui, a não ser que tenha alguma pergunta pontual sobre alguma coisa, tá? Mas de conteúdo é somente esse. Então, muitas vezes, até peço a cada um dos senhores que não demore muito para entrar nas aulas, não. Por quê? Porque às vezes ela é bem rápida, e é mesmo, tá? É algo bem rápido mesmo, por quê? Porque o conteúdo é pequeno, tá? Não dá para estar misturando o conteúdo de uma aula com a outra. Tá? Vez ou outra eu trago aí uma abordagem maior, extra, o conteúdo disponibilizado pela coordenadora para enriquecer. Mas nem sempre isso é possível, não. Às vezes o conteúdo é limitado, então não tem por que ampliar. Professor, só uma dúvida rápida. Pode falar, fica à vontade. Essa parte introdutória de economia, então, ela não entra na prova, não, né? Dos conceitos. Então, o que acontece? Eu sugiro uma leitura básica sobre esses conceitos econômicos, tá? Principalmente aquela parte ali das necessidades econômicas, como que surgiu a economia, para que ela serve, principalmente sobre isso. Aqueles aspectos lá da frente, de elasticidade, eu acredito que ela não vai cobrar, mas como está escrito, é bom dar uma lida, pelo menos para relembrar aquilo que foi visto lá na disciplina de economia, tá? A tendência é não cobrar muita coisa aqui, mas pode ser que caia uma questão ou outra. E aí eu não posso garantir se vai cair ou não, porque está num aspecto da disciplina, está no escopo da disciplina, tá? A tendência é não se aprofundar muito, mas pode cair uma questão ou outra. E aí se eu falar para não estudar, daqui a pouco cai, aí eu vou ficar aqui mal com os senhores por isso. Mais alguém? Professor, eu acho que nessa pasta aí dos cadernos didáticos não estão aqueles questionários que ela passa e com os gabaritos, não é isso? Não, não estão não, tá? Ali só está um esboço para poder o pessoal do suporte poder reformular a disciplina e aí sim ela vai vir com uns questionários e gabaritos.
bom? Mas não são Você todas... tem como passar esses questionários? Então, eu não tenho posse deles, tá todos eles com a coordenadora. Fica tudo com ela, sabe por quê? Porque, de fato, eu não consigo, minha senha de acesso, eu não consigo mudar nada no portal. Então, ela elabora e ela mesmo coloca. Mas eu posso tentar conseguir com ela. Se eu conseguir, eu disponibilizo lá no mural do aluno, dentro da página de disciplina, e no grupo do WhatsApp também. Então, fica combinado assim. Se ela me repassar esse material, eu coloco lá. Tá bom? Alguém mais? Pessoal, estou aqui para ajudá-los, tá? Sempre estou aqui para tentar mediar aí, tentar tornar mais leve as avaliações. A gente sabe que a maioria de vocês trabalham, a maioria de vocês tem muita demanda, então eu não vou ficar aqui enrolando. Então deixa esse decorrer da aula para cada um de vocês, para dar uma lida no material, dar uma passada, tá? Naquilo que eu posso acrescentar, eu já trouxe aqui os diversos aspectos, tá? Qualquer coisa pode me chamar no privado, estou aqui para ajudá-los durante todo o semestre, ok? Dúvidas e necessidades, me chamem, tá bom? Estou aqui para ajudá-los, fazer esse semestre ser mais leve, tá bom? Então está chegando ao fim aqui, se eu for continuar eu tenho que abrir um outro link, mas eu acredito que a maioria aqui está tranquilo no aspecto da aula, tá? Então, boa noite a todos.